Boa tarde a todos. E todas, né? Mais fácil. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para mais um encontro, onde juntas possamos adorar o nosso Deus. Eu quero desde já agradecer a presença queremos, né, agradecer a presença de todas aqui e que o Senhor continue se fazendo presente em nossas vidas a cada dia e na certeza de que mais um encontro nós teremos, né, de mães intercessoras. É um prazer estarmos juntas aqui e, com certeza, é um privilégio de ter você aqui também. Pastor Wagner, boa tarde. Obrigado aí também por ter aceitado o convite. Foi laçado, né? Porque as coisas laçado aí. São bem intensas, então a gente tem que medir bem, senão a gente acaba não fazendo bem uma coisa nem outra. Mas é um prazer grande estar aqui, você sabe que é nossa parceira grande aí no movimento, estamos felizes de estar aqui com vocês. Pois é, depois a Ivânia vai ter um acerto de conta contigo, viu? Ela falou que já não tem mais. Estou tranquilo, né? Mas liga para ela, acerta a conta. Mas é um privilégio nós estarmos aqui juntos. André também vai acertar contigo, viu, pastor? Lá em Manchester, né? Lá na Inglaterra, viu? Mas desde já, agora o senhor vai falar sobre ti, sobre sua família. Já conhecemos, né? Mas tem gente que ainda não te conhece. E é um privilégio tê-lo conosco aqui hoje, tá bom? Mas antes disso, eu gostaria de orar, te entregando esse momento aqui. Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um encontro, mais uma live de mães intercessoras. Neste momento, querido Pai, eu venho pedir a Tua presença sobre cada mãe que aqui se faz presente nesta reunião, sobre cada pessoa, cada um na sua cidade, também sobre o pastor Wagner, Pai amado, que estará dirigindo, estará trazendo uma mensagem para cada uma de nós. Pai querido, abençoe na direção da sala 57. Sabemos que se estamos aqui neste grupo, é um fruto do grupo 12, 5712. E aqui estamos para te agradecer mais uma vez pela oportunidade e privilégio que nos concedestes. Continue com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Contigo, amado, agora. Igor, então vamos nessa. Nós vamos trabalhar com as janelinhas assim, ou vocês vão ampliar para o módulo de orador aqui, para a gente ficar amplo na tela? Assim. Como é que a gente vai fazer? O nosso já está tudo marcado, já está o pastor Wagner marcado. Opa, agora estou é porque, para mim, eu estou grande para vocês, né? É porque eu estava pequenininho nos blocos. Sim. Agora estamos só eu e você, dona Ivânia, que legal. Muito bem, queridos, vamos estudar a palavra de Deus, sabe? Eu gosto muito da Bíblia, vocês sabem disso, né? E a gente gosta muito de orar. É muito importante que a gente aprenda esse processo de orar. Hoje de manhã na sala eu falei sobre a necessidade de orar mais em tempos difíceis. Não tem como você orar da mesma forma como você orava antes, se você reconhece que o tempo em que vivemos é o último instante. É como uma mulher grávida vivendo sem estar grávida. É mais ou menos essa a comparação que eu queria que vocês entendessem nesse processo de maior intensidade em tudo que vamos fazer. Eu quero tratar com vocês aqui hoje algo que para mim é assim, é muito importante, e eu quero que vocês prestem muita atenção no que nós vamos trabalhar aqui hoje, tá? Vamos fazer uma outra oração e eu quero fazer um pedido especial ao Espírito Santo agora. Santo Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pela bondade, pela graça, por estarmos aqui, esse grupo que é um grupo de oração vinculado intensamente à Sala 57, um daqueles grupos que cercam toda esta igreja virtual com muito poder, muito, mas muito mesmo, do que acontece
na sala 57, na reunião, aqueles movimentos que o Senhor faz, os milagres que são relatados ali todo dia, tenho certeza que muito é fruto desses grupos que existem para orar. E nós glorificamos realmente a tua bondade por isso. Agora vamos estudar a tua palavra. Gostaríamos muito que o Senhor estendesse sua mão sobre essa reunião, Deus eterno, Jesus Cristo, nosso Salvador, que o Senhor nos batize com tua graça e que também, Espírito Santo, o Senhor fale ao nosso coração por meio da tua palavra agora. Caminha entre as janelinhas, as pessoas que estão entrando para esta breve reunião, por Jesus. Amém. Muito bem. Então, eu vou trabalhar com vocês hoje um aspecto sobre nossa guerra. Você pode perceber que todos nós estamos vivendo uma guerra muito grande. A gente está tendo agora uma visibilidade de uma guerra, talvez eu mesmo nunca tinha visto algo assim, né? Uma guerra que eu compreendesse que é uma guerra, né? A Ucrânia sendo atacada pela Rússia, os outros países se envolvendo nisso, e todos nós, de alguma maneira, estamos envolvidos nessa guerra. Ela nos afeta de uma ou de outra maneira. Então, é muito importante que você que está me ouvindo agora, que faz parte desse grupo de oração, entenda que nós estamos vivendo em uma guerra, e é uma guerra sobrenatural, e você precisa entender o que está acontecendo, porque senão você não vai conseguir sucesso no aspecto da vitória, porque você tem que vencer essa guerra. Você não pode perder essa guerra, ou você perderá a sua vida eterna. O resultado da vitória desta guerra é vida eterna. O resultado da derrota nesta guerra é morte eterna. No livro Arte da Guerra, o autor que escreveu este livro, ele fala que para você vencer uma guerra, é necessário que você tenha que conhecer muito bem o seu oponente e conhecer muito bem você. Se você só conhecer você mesmo e não conhecer o seu inimigo, você provavelmente tem chance de perder a guerra. Se você conhecer muito bem o seu inimigo e não conhecer muito bem você, então você tem chance de perder a guerra. Agora, se você conhecer muito bem você e muito bem o seu inimigo, a chance de você ganhar é muito grande. Hoje à tarde eu quero falar com você, ou dependendo do seu fuso horário, eu quero conversar com você sobre a arte da guerra e entender que tipo de guerra nós estamos vivendo. Eu coloquei para a Aderlândia que a gente ia falar sobre as fases do plano da redenção, as fases da redenção, mas eu quero pedir permissão a vocês de trocar de tema e em uma outra oportunidade a gente fala sobre esse, tá bom? Abra a sua Bíblia, você que está me acompanhando aí, abre a sua Bíblia em Gênesis 3, verso 6. Gênesis 3, verso 6. Antes de ler Gênesis 3, verso 6, eu queria falar com você sobre como era, vou imaginar, tá bom? Eu não tenho exatamente certeza, acredito até que era muito melhor do que o que eu vou dizer aqui, mas imaginar a vida de Adão e Eva antes do pecado, lá no Éden. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, os casou e disse assim, ó, fecundem a terra, encham a terra, né? Era para que eles tivessem muitos filhos. Há um texto do Espírito de Profecia que faz uma alusão a que o plano original da criação do homem era para que esse grupo de pessoas que povoasse a terra substituísse os anjos que caíram. Então, Deus criou o homem perfeito. Deus criou Adão e Eva à imagem e semelhança. Veja, imagem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Lembra do texto que está lá no capítulo 1 da Bíblia? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus disse. Quando nós saímos da mão do Criador, queridos,
nós saímos à imagem dele. Significa, nós não éramos iguais a Deus, nunca seremos, a criatura nunca será igual ao seu Criador, mas havia plena harmonia, não havia nenhuma desconfiguração, não havia nenhum desalinhamento entre Adão e Eva e Deus. Aí, quando falo Deus, a gente está falando de um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Não havia nenhuma desarmonia entre eles. A Bíblia diz que toda viração do dia, Deus chegava até o jardim onde deixou o casal, felizes ali, e tinha um encontro com eles. Agora, imagina que coisa extraordinária isso, né? Deus vindo até um jardim que ele criou o homem e a mulher e se encontrava com eles. Extraordinário isso. Na viração do dia, então, eles se abraçavam, eles conversavam, falavam sobre os outros mundos que Deus criara, enfim. Imagina como esse encontro era feliz. Imagina que Adão e Eva, todos os dias, já no pôr do sol, se preparavam para aquele encontro, porque era muito alegre saber que o Deus que os criara estava chegando para se encontrar com eles e ter um papo de final de tarde com eles. Você já imaginou um negócio desse? Veja como Deus é um Deus relacional que vai ao encontro da sua criatura. Deus nunca deixa as suas criaturas sozinhas. Eu fico imaginando a relação de Deus com os mundos outros que ele criou. Deve ser algo absolutamente extraordinário, né? Diferentemente de nós, Deus pode ter acesso direto a esses planetas que não caíram, que não estão na nossa dimensão de conhecimento, diferente do nosso que caiu. Aqui, pensando na minha cabeça, né, no pôr do sol, quando Adão se preparava para o encontro com o Senhor, ele chegava, Adão, e aí Adão saía correndo e pulava em Jesus, e abraçava Jesus. Era uma cena linda, era puro, o processo todo era muito lindo entre eles, né? Havia completa harmonia entre Deus e a sua criatura. A criatura que Deus criara era a imagem de Deus, imagem de Deus. Significa que tudo no homem, querido, escute aqui, ó, mães intercessoras, tudo no homem estava em harmonia com Deus. Era como se hoje eu dissesse assim para você, ó, vamos estudar a Bíblia? E você dissesse assim, vamos nessa, vamos estudar a Bíblia porque eu amo estudar a Bíblia. Eu não preciso me esforçar para estudar a Bíblia. Eu dissesse assim para você, vamos lá, galera, vamos orar? Aí você, opa, oração, que beleza! Oração é isso aí mesmo. Vamos. Você não precisava se esforçar para, você não precisaria se esforçar para orar. Ou então disse assim, ó, você tem que amar todo mundo. Você diz, não, pastor, não é problema amar todo mundo. Para mim é fácil. Ó, você deve perdoar aquele que te ofendeu. Perdoar, pastor. Perdoar para mim é mole. É mole. Deixe sua zona de conforto e vai sofrer pelas pessoas. Ah, claro, todo dia eu abandono a mim mesmo para sofrer pelas pessoas. Se fosse hoje, assim seriam as minhas respostas lá no Éden. Não sei se você está entendendo, né? Para Adão e Eva era um extremo prazer servir a Deus. Não havia nenhuma dessincronia entre o homem e Deus. Havia plenitude, havia real felicidade, havia segurança, havia senso de pertencimento, o amor era pleno, eles se sentiam protegidos o tempo inteiro. Era assim antes. Era assim antes. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Que coisa extraordinária. Que coisa mais linda devia ser o Éden naquele período. Bom, até que um dia, em Gênesis 3, verso 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Ah, meu amigo. O que aconteceu aqui? Lembra que você está numa guerra e você tem que se conhecer bem, conhecer o seu inimigo para você vencer. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Que você precisa saber para lutar bem esta guerra. O que aconteceu aqui? Pois muito bem.
É claro que o processo de desobediência de Eva aconteceu antes da mordida, não é? Antes, claro. Mas essa mordida foi fatal. Se Adão tivesse chegado antes, Eva não, então, teria sido interrompido o processo da rebelião. Mas Satanás veio tentando Eva, sabe? Eu não acredito que Satanás deu apenas uma tacada para fazer Eva cair. Não, eu tenho a impressão que Eva andou flertando com o inimigo de outras maneiras dentro do jardim, porque pecado é um processo, e ela foi sendo levemente convencida a se afastar do marido, porque foi essa a estratégia de Satanás para destruir o casal, se afastar do marido. Ela se aproximou da árvore, então Satanás disse, possuindo a cobra, que era linda, voava, era tremenda, e disse assim, Deus não disse para você comer, né? Porque no dia que você comer, você vai morrer. Deus não está falando sério com você. Jamais mataria vocês. Veja o quanto ele ama vocês. Deus jamais destruiria vocês, deixaria vocês morrerem ou sofrerem. Olha o tanto que Deus ama vocês. Ele vem todo dia na viração do dia abraçar vocês. Não. Na verdade, ele não quer que vocês sejam conhecedores do bem e do mal como ele é. E Eva foi sendo induzida, levada, e ela pegou aquele fruto, não era uma maçã, era um fruto desejável, era um fruto bonito, agradável, era palatável. Então, ela comeu. O que aconteceu aqui? Amigo, sabe, toda esta harmonia que existia antes, esta alegria com Deus, esta facilidade de fazer a vontade de Deus, sabe, esse prazer no encontro com Deus, esse amor a Deus, sabe, esse convívio pessoal com Deus, a presença dele, o abraço dele, o cheiro, o encontro, sabe, essas coisas desapareceram imediatamente. O homem que era a imagem de Deus passou a ser a dessemelhança de Deus, a criatura, o filho, a imagem tornou-se uma criatura apenas. Naquele momento, aquilo que era harmonia tornou-se desarmonia. A partir dali, o homem, para estar feliz na presença de Deus, precisaria de ajuda. Chegou Adão, ele viu a mulher dele sofrendo, chorando, vendo a besteira que ela tinha feito para não deixá-la só. Comeu também. E passou a possuir a mesma natureza que Eva a partir daquele momento. Queridos, se tudo era bom antes, tudo passou a ser ruim antes. Você vai gerar filhos com dor, vai conceber seus filhos com dor. Adão, você vai plantar e colher do suor do seu próprio trabalho. Vocês vão envelhecer, vão morrer, e fora do Éden que eu criei para vocês. Aquilo que era uma bênção havia se tornado uma grande maldição na vida deles. Desarmonia. Virou uma bagunça. É isso que eu quero que você entenda hoje. Sabe o que significa a palavra Babilônia? Sabe o que significa a palavra Babilônia? Significa confusão. A confusão de você mesmo bater na sua cabeça e dizer assim, meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa? Nem eu me entendo. Como é que eu disse determinadas coisas? Como é que eu falei determinadas coisas? Como é que eu fui a determinado lugar? Como é que eu fiz isso? Como é que eu pensei isso? Como é que eu vi isto? Como é que eu toquei nisto? Como é que eu cheirei isto? Enquanto eu estou falando dessas coisas, você se lembra de coisas que você fez? Você se lembra de coisas que você faz? É exatamente isso. Esta é a grande Babilônia que existe. A mordida que Eva deu naquele fruto, em desobediência a Deus, criou a primeira grande Babilônia, e a mais difícil de ser vencida. Essa Babilônia interna.
Sabe, nós somos invejosos, queridos. Nós gostamos de competir. Nós temos inveja. Somos violentos. Somos avarentos. Somos ciumentos. Aí você pode dizer assim, ah, pastor, eu não é uma dessas coisas, não é mais uma, você vai ser. 1, 2, 3, 4. A Bíblia diz que nós nos tornamos mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esta Babilônia tem mais alegria em não servir a Deus do que servir a Deus. Por causa da desobediência de Eva. Aquilo que era internamente lindo se tornou um desafio grande. Quando eles pecaram e viram que estavam nus da presença de Deus, nus, não fisicamente, mas nus da justiça de Deus, chegou o final da tarde. Aquele final da tarde no Éden não foi igual aos outros, se tornou um grande pesadelo. Porque eles diziam assim, meu Deus, Deus vai chegar bem aqui. E agora, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai dar de cara com ele, tendo feito o que nós fizemos? E agora? Sabe, Dulcineia, o prazer do encontro acabou. Havia se tornado um grande desconforto, Ivane, ter que estar na presença de Deus. Você é uma grande Babilônia. Quer ver uma pergunta? Quantas vezes você já mentiu? Não precisa sorrir, que se você sorrir, eu vou entender que você está se entregando. Quantas vezes você já mentiu? Quantas vezes você já traiu pessoas? Quantas vezes você foi a lugares que ninguém sabe que você foi? Quantas vezes você esteve em lugares com pessoas que ninguém sabe que você esteve? Quantas vezes você viu coisas que ninguém pode saber o que você viu? Será que eu estou falando com pessoas diferentes dessa descrição que eu estou dizendo aqui? Quantas vezes você desejou o mal das pessoas? Quantas vezes você odiou as pessoas? Quantas vezes você quis vingança dessas pessoas? Quantas vezes você quis as coisas que as pessoas tinham, ou sentiu inveja, ou sentiu ciúme? Quantas vezes você foi orgulhoso? Fala para mim. Se eu colocar você numa lista, você está enquadrado na descrição dessas pessoas? Me fale uma coisa. Me fale uma coisa. Na sua luta diária, você é mais amigo de Deus ou amigo do mundo? É mais fácil, fala para mim. É mais fácil você ler a Bíblia 2 horas ou assistir um filme? Fala para mim. É mais fácil você orar 2 horas ou ficar 2 horas no seu celular vendo bobeira? O que é mais fácil? Não estou dizendo que você escolheria fazer, não. Estou perguntando para você o que é mais fácil. Porque saber que a gente não deve fazer essas coisas é uma coisa. Eu estou perguntando o que é mais fácil. É mais fácil você ficar 2 horas em oração ou 2 horas vendo bobeira no celular? Sabe por quê, amigão? Porque eu e você somos a Babilônia mais terrível que existe. Conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Você tem que saber quem você é. E deixa eu dizer uma coisa para você. Não desconfia de mim, não, viu? Não desconfia de mim. A primeira pessoa para você desconfiar é você mesmo. Desconfie de você. Desconfie de você. Se você desconfiar de você, eu estarei seguro. Primeira coisa, então, a primeira Babilônia somos nós. Agora vamos para uma segunda. Abre a sua Bíblia lá em Daniel. E aí, aqui eu vou aumentar o problema, viu?
Eu não vou para a solução ainda não, viu? Fica tranquilo, mas eu vou para a solução, mas eu vou aumentar o problema agora. Eu vou aumentar o problema. O dilema que você está vendo, percebendo na minha descrição, eu vou aumentar o problema agora, tá? Daniel, capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó. Nabucodonosor deu uma ordem a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres. Ele havia destruído Babilônia e disse, ó, quero que você traga lá de Babilônia alguns da linhagem real e nobre. Aí ele diz lá, ó, jovens, não queria velhos, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Para você entender, Nabucodonosor entra em Jerusalém e destrói o templo, pega os utensílios do templo, leva para o templo de Dagon, para adorar no templo dele com os utensílios do templo do Senhor, mata um monte de gente e traz alguns para dentro de Babilônia para servi-lo. Dentre eles, Daniel e os seus amigos. Lembra da história deles? Depois vem a fornalha com Daniel, com os amigos, depois Daniel na cova dos leões, aí vem a questão da adoração das imagens, enfim, você conhece a história de Daniel e seus amigos dentro de Babilônia. Esta Babilônia aqui, esta Babilônia é uma representação do reino de Satanás, o mesmo que tirou a glória de Adão e Eva, é este reino que vive hoje entre nós, para tirar de nós novamente a glória de Deus. Porque Nabucodonosor diz, eu quero gente perfeita, inteligente, capaz, eu quero ensinar, ele quer destruir as pessoas que são de Deus. Este reino, Babilônia, porque a primeira Babilônia é dentro da gente, a segunda Babilônia trabalha de fora para dentro. E é essa Babilônia aqui. Do mesmo jeito que Nabucodonosor fez e mandou Aspenaz fazer, vai lá e pega, eles traz para mim, Satanás quer você para ele. E ele arruma uma confusão extraordinária. Babilônia significa confusão, só que agora esta confusão provocada por Nabucodonosor tem outra finalidade. A primeira Babilônia desorganizou você e Deus. Aquilo que você amava fazer para Deus, agora não ama mais. Entendeu? Não. Primeira Babilônia, dentro de você. Conheça-te a ti mesmo. Você tem que saber quem você é. Você e eu não prestamos. Nós não temos nada de bom em nós. Nada. Tudo que nós fazemos de bom é derivado de Deus. Originalmente, eu e você não servimos para nenhuma prática de bondade. Toda bondade é, de alguma maneira, uma influência de Deus em nós. Foi isso que a primeira Babilônia fez. Desarmonizou. Aquilo que dentro era tranquilo, suave, gostoso, passou a ser um grande desafio. Esta segunda Babilônia aqui tem uma finalidade de complemento na obra de Satanás contra nós. Ele agora quer, com esta Babilônia, que você, já desalinhado de Deus, esqueça dele. Satanás quer que você esqueça dele. E não é difícil não, viu? Você vai ver que não é difícil. Quando Daniel e os seus amigos foram retirados de Israel e trazidos para a Babilônia, eles foram sequestrados e trazidos nus para Babilônia. Você sabia, não? Eles tiravam toda a roupa deles e os levavam nus para a cidade. Eles iam sem nada. A ideia é, trago esses meninos sem nenhuma referência de onde eles vieram. Essa é a ideia. Nenhuma referência de onde eles vieram. Tire tudo deles. Se tiver anel, se tiver roupa, tire tudo deles. Eles eram trazidos nus para a Babilônia.
Daniel e seus amigos chegaram nus ali. É exatamente a mesma alusão feita quando Adão e Eva disseram assim, nossa, nós estamos nus. Ei, Satanás não quer que você tenha a glória de Deus em você. Ele não quer. Ele quer que você ande nu da presença de Deus. Um pobre, cego, desgraçado e nu. É isso que ele quer. Ele quer que não tenha nada de Deus em você. Primeiro, ele desarmonizou você. E agora, com esta Babilônia, em que Nabucodonosor representa o próprio inimigo, ele quer tirar tudo em você para tirar a imagem que Deus quer que você tenha. Primeira coisa, deixa você nu. Vai tirar. Depois, sabe o que ele fez? Ele arrancou os meninos da filha. Satanás, perceba como ele está destruindo as famílias. Perceba como Satanás está... Lindalva, fica tranquila. Daqui a pouco eu chego na solução, tá? Mas conheça-te a ti mesmo e conheça o seu inimigo, senão você perde a guerra. A Lindalva disse assim, misericórdia de nós, é isso mesmo. Só a misericórdia de nós, Lindalva. Só. Depois de Satanás tirar a roupa do homem, ele tirou a família do homem. Veja, Satanás está acabando com as famílias. Acabando. Acabando. Não sei se você já percebeu, mas de cada casal que a gente encontra, poucos, muito poucos são felizes. Se eu pedir para abrir a tela aqui, e se nós pudéssemos ser transparentes, e eu perguntasse, quantos de vocês, mulheres de oração, são felizes no casamento? Nós nos surpreenderíamos com as respostas. Ou não? Eu não vou pedir. Porque talvez você se decepcionaria com a resposta. Porque Satanás está mexendo nos casais. Ele está introduzindo a pornografia no meio dos casais, o sexo inapropriado, a leviandade no leito matrimonial, a falta de carinho, de amor, de atenção, de cuidado, de troca dentro do casamento. Homem e mulher trabalham tanto para pagar aluguel, água, luz e coisas que não precisam ter, que não têm tempo um com o outro. Na pandemia, muitos casais se separaram, sabia? Porque eles perceberam que eram estranhos um para o outro. Porque foram obrigados a ficarem juntos. Lindalvinha, meu amor, pode falar, não tem importância não, tá? Eu não briguei com você não, fica tranquilo. Fica tranquila. Ai, ai, que lindo isso, né? A outra coisa que Satanás tirou dele, sabe o quê? Foi a igreja, a religiosidade deles. Queimou o templo, destruiu o templo, pegou os móveis, utensílios do reino, colocou lá dentro do templo de Dagon e disse, vou adorar vou acabar com a igreja deles. Satanás está acabando com a religiosidade. E eu não sei você, mas eu estou preocupado com o adventismo. Há escritores que já classificam o adventismo em 3 estilos de adventismo: liberais, tradicionais, e aí vai classificando os adventismos dentro do próprio adventismo. Uma evidência clara que nós talvez estejamos perdendo a nossa identidade profética como povo de Deus. Ele não quer que você adore a Deus. Veja, a sala 57 ela acontece entre 5 até 8 da manhã. Tem gente que acha assim, meu Deus, é muito tempo, mas me diga uma coisa, entre 5 e 8 da manhã, qual é o problema a gente ficar mais tempo na presença de Deus? Satanás não quer que a gente passe tempo na presença de Deus, porque ele sabe que sem tempo para Deus, nós estamos derrotado, irmão. Não importa o quanto você saiba de Deus. Importa o quanto você ama e passa tempo com Ele.
Tem gente, queridos, que conhece bem pouquinho de Deus, mas esse bem pouquinho de Deus que essa pessoa conhece, ela imerge nesse pouquinho de Deus, ela vive esse pouquinho de Deus, ela ama esse pouquinho de Deus, porque a capacidade mental dela só é essa. Ela não consegue ir mais além que aquilo. O arranjo mental não deixa ela entender mais coisas, mas tudo que ela entendeu sobre Deus, ela vive 100% das suas forças, com tempo, com dedicação, com carinho. Agora, tem gente que conhece um montão de Deus e não passa nenhum tempo com ele, não tem relacionamento com Deus, não tem fidelidade a Deus. Não é o quanto você conhece dele, muito embora a gente tenha que conhecer o máximo, mas é o quanto você o ama e passa tempo com ele. Satanás não quer que você ame a Deus e passe tempo com ele. A Babilônia de Nabucodonosor arrancou a igreja deles, arrancou a religiosidade deles. E a outra coisa que essa Babilônia arrancou, Aspenaz era chefe do quê? Dos eunucos. Daniel e seus amigos estavam sendo trazidos para dentro de Babilônia, queridos, para serem eunucos. Você sabe o que é o eunuco? Quando eles chegavam em Babilônia, eles tinham um processo no qual eles esterilizavam os homens. Significa que, quando Daniel e seus amigos chegaram em Babilônia, com 16 para 18 anos de idade, eles foram esterilizados. Ou seja, eles não tinham prazer sexual. Foram castrados. Sofreram um processo de castração. Eles não tinham prazer sexual. A sexualidade de Daniel foi arrancada dele entre 16 e 18 anos. Depois disso, antes eu acredito Daniel não ter sido casado nunca, era um jovem fiel a Deus, então ele não fazia sexo gratuitamente com ninguém, acredito que ele era virgem, e quando ele chegou em Babilônia, ele perdeu a sua sexualidade, portanto, Daniel nunca se relacionou com uma mulher. E mesmo assim era fiel. O prazer que Daniel desenvolveu não era mais humano. O prazer que Daniel tinha era com Deus. E isto era suficiente. 18 anos de idade. 18 anos de idade. Esta Babilônia que arranca de nós a roupa, arranca de nós a família, arranca de nós a religiosidade e arranca de nós a sexualidade, ela alimenta a primeira Babilônia. Essa Babilônia interna descomposta é alimentada por esta Babilônia de Nabucodonosor, que tem a finalidade de que você esqueça de Deus. Veja, Nabucodonosor diz a Aspenaz, mande esses meninos para onde eles possam aprender nas letras e na língua dos caldeus. Eles iriam aprender o idioma, aprender os ensinos, a prática religiosa e a cultura babilônica. Ou seja, Nabucodonosor queria que todos os traços de Deus, que era a imagem de Deus, fosse arrancada daqueles meninos. Assim como Satanás quer arrancar de você qualquer semelhança com Deus. E quando ele vai fazendo isso, esta Babilônia de Nabucodonosor alimenta a primeira Babilônia que está em desordem dentro da gente. Em desordem dentro da gente. Você entende? Você entende isso? Logo, queridos, logo, para nós não resta esperança. Entende? Você tem que lutar sabendo quem você é e sabendo que o inimigo lutou e está lutando para destruir tudo dentro de nós. Tudo dentro de nós. Primeira Babilônia, Babilônia significa confusão. Segunda Babilônia significa confusão. Uma externa, essa de Nabucodonosor, e esta interna, a de Nabucodonosor, alimenta a interna. Por isso a Bíblia diz assim, ó,
Nós somos mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Nós amamos mais o mundo do que amamos a Deus. Você entende, então, como é que o seu inimigo trabalha, com que finalidade ele trabalha? Ele desarmonizou você e agora ele trabalha para você esquecer de Deus. E a ideia dele é tirar de você toda a imagem, qualquer rastro de Deus que exista em você. Esta é a finalidade de Satanás. Esta é a finalidade dele. E ele age assim. Pois bem, entendendo quem você é e a sua condição natural, e entendendo como o seu inimigo trabalha, é hora de se preparar para vencer a batalha. É hora de se preparar para vencer a batalha. Pastor, como é que vamos vencer esta batalha? Um dia, Jesus encontrou um camarada lá no Novo Testamento, São João capítulo 3, em que ele se encontra com Nicodemos. À noite, sozinho, Nicodemos não queria ser visto com Cristo. Ele diz assim: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Querido, ei, quando Adão e Eva mordeu aquele fruto e desobedeceu, a imagem de Deus foi arrancada. O trabalho de Deus agora é devolver esta imagem a você. E para você entender o processo de recuperação dessa imagem e vencer em Cristo Jesus, você e eu temos que entender o seguinte: nascer de novo é o processo. Oh, estragou tanto, Ivânia, estragou tanto, que só nascendo de novo. Estragou tanto que só nascendo de novo. Entende? Estragou tanto que só nascendo de novo. Porque Deus podia dizer assim, ó, vamos fazer assim, ó, vamos ajeitar só uma parte do cérebro, porque estragou só uma parte. Não, tem que arrumar o cérebro inteiro. Vamos arrumar só as pernas? Não, vamos estudar o corpo inteiro, tem que ser refeito. Nós temos que nascer de novo. Nascer de novo, queridos, olha que coisa mais linda. Nascer de novo é a ideia de uma nova concepção. Como é que você nasce? Como é que eu fui gerado? Meu pai e minha mãe se conheceram. Meu pai achou minha mãe gatinha, minha mãe achou meu pai gatinho, eles se casaram e, fruto do namoro deles, cá estou. Cá estou, não é assim? Você também foi assim. A junção de dois seres humanos que se atraíram, namoraram e cá está você me olhando. Ou não é assim? É. Então, olha aqui para mim, ó, o novo nascimento é fruto de uma nova relação que você tem que ter. Como é que Jesus foi gerado? Olha que coisa mais poderosa isso. Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, certo? Aqui, olha para mim aqui, ó. Ei, presta atenção. Aqui está a maravilha do recomeço e da vitória contra essa Babilônia dentro e essa Babilônia de fora, que quer desarmonizar a gente e quer fazer com que a gente esqueça de Deus, arrancando de nós a imagem dele. Da mesma forma como Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, eu e você só poderemos nascer de novo mediante uma relação poderosa com Jesus. E como ela acontece? Da água e do quê? E do Espírito. Isso é lindo, irmão. Isso é lindo. Da água e do Espírito. Água. Lembra de uma mulher que foi num tanque buscar água, meio-dia, lá no Poço de Jacó, uma prostituta que tinha 5 homens e o homem que ela tinha não era dela, era de outra pessoa, era uma promíscua, vivia do sexo ilícito, cobrava para se deitar com homens, lembra? Mas ela esperava o Messias. Um dia ela saiu meio-dia de casa, foi tomar água, levou o seu pote, na hora que chegou tinha um andarilho, todo sujo, sandálias sujas, pés suados, cansado, suado. Diz, o que você está fazendo aqui? Ele disse, eu quero beber água. Disse, ué, como é que você quer água? Você não tem nada para beber aí, não tem como tirar água do poço. Aí Jesus olha para você, minha amiga, eu tenho uma água para dar para você
que no dia que você beber dessa água, sabe essa confusão que está dentro de você? Sabe tudo isso aí mexido dentro de você? Sabe essa desarmonia que você tem? Sabe essa influência que você sofre na sua vida, que faz você se deitar com outros homens, vender o seu corpo para ganhar dinheiro, viver sozinha nesse mundo árido? Sabe essa confusão da sua vida? Na hora que você beber dessa água, você nunca mais vai viver assim. Quando Jesus diz assim, ó, se você beber dessa água, você nunca mais terá sede, ele não está dizendo de não ter sede mesmo, literal. Jesus está falando que na hora que nascer dessa água, nunca mais você será da mesma maneira, porque ele vai devolver harmonia e ele vai te dar poder para fechar as influências de Babilônia, de maneira que Deus poderá devolver para você a imagem perdida lá no Éden. Nós temos como vencer a Babilônia 1 dentro de nós. Nós temos como vencer a Babilônia 2 dentro de nós. E esse novo encontro com Deus, por meio do seu Espírito, através da morte de Jesus Cristo e o seu ministério, devolve para nós a roupa, irmãos. Devolve para nós as roupas que nós perdemos no Éden. Sabia que você tem justiça? Sabia que você é justo, irmão? Quem é justo aqui? Levanta a mão. É não, André? É Adriana? Está meio em dúvida? Eu sou justo. Sabe por que eu sou justo? Não porque eu produzi justiça, mas porque eu recebi pela fé esta manhã e recebi agorinha mesmo o batismo do Espírito Santo. E quando ele me batiza e eu permaneço fiel a Deus, traz sobre mim a justiça de Cristo e mediante essa justiça eu sou aceito diante de Deus. Sabe como é que Paulo se refere aos irmãos em Corintos? Ele diz assim, ó, aos santos que estão em Corintos. Hein, irmãos? Aos santos que estão em Corintos. Que coisa linda isso. É o fruto do novo encontro, irmãos. A gente tem condições de vencer essa Babilônia dentro e tem condições de fechar as portas da influência de Babilônia de fora, queridos. Nós temos condições, mediante a operação do Espírito Santo de Deus em nós, irmãos, em nós, dentro de nós, revelando Jesus Cristo. Ei, ele pode devolver a sua família. A primeira, Aderlândia, família a ser devolvida é a família da fé. Sabe por quê, irmãos? Jesus diz assim, ó, aquele que não deixar pai, mãe, filho, irmão, por causa do meu nome, não é digno do meu reino. Nesse momento, Jesus está estabelecendo uma nova família, mais importante até do que a família nuclear que você vive com seu marido, filho e esposa. Sabe por quê? Se em algum momento esses filho, esposo ou esposa se rebelarem contra Deus e quiserem levar você junto, você terá que negar pela família da fé. Para você ver o tanto que ela é mais importante que a sua própria família carnal. A ideia é que estejam todos juntos. Deus vai devolver a família. Deus vai devolver sua religiosidade. Deus é capaz de fazer com que você tenha prazer na leitura da Bíblia. Se emocionar com a Bíblia, ler a palavra e dizer assim, meu Deus, que coisa mais linda, mais poderosa, mais maravilhosa é essa? Eu não quero deixar de ler a Bíblia todo dia. Deus pode fazer com que você tenha alegria e entrar no quarto e orar várias horas com Deus e não ter sequer vontade de sair da presença dele. Deus pode fazer isso. Deus pode te dar alegria de sair para pregar o evangelho e ganhar almas para Jesus. Deus pode te dar alegria de entrar na sua igreja e mesmo que ela esteja cheia de irmãos imperfeitos, você tem a alegria de estar com eles, porque comungam da mesma fé. Deus pode fazer isso. Ele pode devolver tudo que a Babilônia arrancou da gente, por meio de um novo nascimento, de uma nova relação, que fruto desta nova relação nascerá uma nova pessoa em Cristo Jesus. Tudo por meio
da operação do Espírito Santo de Deus diariamente na sua vida, revelando Jesus e colocando Jesus dentro, sabe? Sabe como é que a Babilônia interna é vencida? Quando você se rende a Cristo por meio da influência do Espírito Santo e você recebe o Espírito Santo todo dia agora sendo batizado e Cristo vai enchendo você dele. À medida que Ivânia, você é cheia de Cristo, você expulsa a Babilônia interna de dentro de você. E à medida que você é cheio de Cristo aqui dentro, você não quer nada com a Babilônia externa. Não é só porque as coisas de Babilônia externa são erradas, não. É porque você está tão cheia de Deus que as coisas erradas não têm lugar aqui dentro. É assim que a gente vence as Babilônias. Tanto a de dentro, como a de fora. Quer você vencer em Cristo, querido? Quer você vencer essa Babilônia que deixa a gente confuso? Quer você ter real paz? Quer você descansar? Mesmo em meio a tanta guerra como essa, conheça você, conheça o seu inimigo. Mais do que qualquer outra coisa, conheça seu grande amigo, Jesus Cristo, o seu Salvador, por meio da operação diária do Espírito Santo. Agora eu vou terminar. Você deve estar olhando para mim dizendo assim, pastor, será mesmo? Eu já tentei tantas vezes. Eu já tentei tantas vezes. Então, vamos lá. Pegue um prego de colocar em madeira. Beleza? Pega o martelo. E vamos pregar este prego em uma madeira. Agora, tente pregar o prego invertido, com a ponta para cima e a cabeça para baixo. Quantas vezes você vai tentar? Queridos, a questão não é quantas vezes você tentou. A questão é se você tentou da maneira certa. A questão não é... A questão é quantas vezes você tentou da maneira certa. E o que eu tenho a impressão, queridos, é que muitos de nós, por não sabermos quem nós somos, quem é o nosso inimigo e quem é o nosso maior amigo, nós estamos tentando fazer tudo isso da maneira errada. E tentar da maneira errada, querido, gera frustração. Você só vai vencer essa Babilônia interna e fechar as influências para a Babilônia externa quando você estiver cheio de Jesus Cristo. E estar cheio de Jesus Cristo é receber o batismo diário de Deus todo dia, do seu Espírito. Pastor, será mesmo que eu consigo vencer nesse estágio? Sabe, parece assim, pastor, que eu já tentei tanto ser fiel a Deus, que é como minha mão cheia de calos, eu nem sinto mais. Eu acho que eu não consigo mais. Então, eu vou terminar nesses próximos 5 minutos, dizendo para você uma coisa linda. Sabe o filho pródigo? Sabe? Ele se lembrou de Deus aonde? O filho pródigo se lembrou do pai aonde? O filho pródigo não tinha mais dinheiro. O filho pródigo não tinha mais a roupa. O filho pródigo não tinha mais o anel da família. O filho pródigo não tinha mais as sandálias da família. Ele não tinha mais nada. Ele se lembrou de um chiqueiro, sentado com os porcos, e o cara disse, quer comer? Quer comer? Aí, ó, a comida dos porcos é o que resta para você. Sabe quando o camarada não tinha mais nada? Mais nada. Aí ele levantou a cabeça e disse assim, rapaz, na casa do meu pai, se eu for para lá, um empregado vive muito melhor que eu. Vou voltar. Ele se lembrou de Deus quando não tinha mais nada. Amigo, deixa eu dizer para você, se você tentou sozinho ser servo de Deus e você nunca conseguiu nada de verdadeiro, pleno, profundo, real, não desista. Porque quem se afastou de Deus foi você. Deus nunca se afastou de você. Não desista. Porque quem se afastou de Deus foi você. Deus nunca se afastou de você. Você está no chiqueiro, você está distante, você está frio, você não tem fé, você não foi por culpa de Deus. Ele sempre esteve com você, porque você esteve muito tempo sem Ele.
E sem ele, a Babilônia de Nabucodonosor. E essa Babilônia eterna nos leva para o chiqueiro e vai nos restar comida de porcos para comer. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Não desista. Sabe por quê? Olha a imagem que eu vou construir para você agora. Você levanta do chiqueiro, podre, sujo, sem sandália, sem anel, sem a herança. Vou para a casa do meu pai. E aí você sabe o caminho de volta. A gente pode não querer a casa do pai. A gente pode não querer estar com ele, mas a gente não esquece que ele existe, não. Quem acreditou um dia não esquece disso. Quem saiu da casa do pai um dia não esquece disso nunca. Lá vem o filho. Quando ele decide voltar, ele começa a pensar assim: meu Deus do céu, o que que eu vou me dizer para o meu pai? Quem é que eu vou pedir para chamar o meu pai? Porque eu vou chegar lá e ele começa a imaginar, né, um mundo de desafios para chegar perto do pai. Só que ele é surpreendido. Irmã Mônica, quando aquele menino aponta no final da rua, mesmo antes de chegar em casa, na metade do caminho, ele é surpreendido por um forte abraço. De quem foi aquele abraço? De um vizinho de uma fazenda que gostava muito dele, que estava com saudade? De um funcionário da casa do pai que gostava muito dele? Quem foi que deu um abraço forte nele, mesmo antes dele chegar no portão? O próprio pai. Sabe por quê, irmã? Porque o pai vinha todos os dias no portão para ver se o filho voltava. Sabe quem é esse, amigo? É o Deus que vai te dar a vitória sobre as Babilônias, internas e a externa. Ele sempre está esperando por você. Ele nunca vai deixar você. Todos os prejuízos que você teve na vida até hoje é porque você andou distante de Deus. Quando você anda com Deus e tem prejuízos, é provação, viu? Quando você anda com Deus e tem prejuízos, é provação. Quando você anda sem Deus e tem prejuízo, é consequência. Aí ele chega e abraça o pai. Pai, eu pequei contra o Senhor, eu não tenho mais sandália, não tenho dinheiro. Meu filho, dinheiro? Ei, deixa eu fazer uma festa. Vamos fazer uma festa. Venham todos aqui, leva para dentro, dá banho nele, sandália, anel, veste, porque quem estava perdido foi encontrado. O pai não queria saber de dinheiro, com quem ele estava. Se ele fez sexo com mulheres, se ele bebeu, se ele fumou, se ele usou droga, se ele se sujou, se ele se machucou, o pai não pergunta nada disso. Sabe por quê? Mais importante do que o que você fez é você estar nos braços dele de novo. Deus é assim, irmãos. E quando a gente entende essas coisas, dificilmente seremos derrotados pelo inimigo que quer convencer você do tipo assim, ó, tá vendo? Você foi longe demais. Você fez coisas que Deus não vai aceitar. Você acha que Deus é tolo? Você gastou toda a herança, tá todo sujo de lama de porco, tá imundo você. Você acha que o seu pai vai te esperar? Quem conhece a Deus não cai nessas palhaçadas de Satanás. Sabendo que você precisa dele para vencer as Babilônias e sabendo que ele nunca deixa você se você buscá-lo todos os dias, a gente fecha as portas da Babilônia externa e alinha pela presença do Espírito Santo a Babilônia interna. Aí você nasce de novo. E esse é um processo que deve acontecer todo dia, todo dia, todo dia. Eu tenho que fazer um pedido para você. Para de lutar sozinho. Para de lutar sozinho. Nós nunca teremos a plenitude de Cristo em nós, se não for com tempo de qualidade com Deus e requisitando o batismo do Espírito Santo todo dia. Ou você será vencido dentro e detonado de fora para dentro pela Babilônia que quer destruir você. Levanta a cabeça,
Seu pai está te esperando no portão. Levanta a cabeça. Seu pai está te esperando no portão. Eu prometo para você, eu prometo para você, não importa o que você fez, não importa onde você andou, não importa o seu passado, não importa, não importa. Seu pai está no portão para oferecer para você a paz que você precisa hoje. A minha paz te dou, mas não como o mundo a dá, pois essa paz real provém da fé, amigo, é tão somente crer que possa em ti viver, e a paz será contigo, vida terás enfim. Quem dessa paz precisa não deve duvidar, pois aceitando a Cristo já sua paz alcançará. A paz que Cristo traz é paz que te satisfaz, pois enche o coração de gozo e alegria. Quem dessa paz provar, jamais esquecerá. Busca essa paz, amigo, busca essa paz, irmão. Podes ter paz, amigo, paz em teu coração. Eu posso garantir para você que se você desejar hoje à tarde vencer as Babilônias que existem dentro de você, fechar as portas das ações de Satanás que têm destruído sua vida, você terá um pai no portão, esperando você para te dar um abraço e acalmar seu coração, sabe? Dizer, filho, o que mais importa é que você voltou e que você lembrou que eu sou mais importante para você. Fica comigo agora. Eu vou te dar banho. Eu vou fazer uma festa. E vou te entregar a chave do seu quarto. Porque enquanto você esteve fora, ninguém dormiu no seu quarto. Porque eu sabia que você ia voltar. É assim que a gente fecha a Babilônia externa. É assim que a gente equilibra a Babilônia interna. É assim que a gente recebe a paz. E se eu tô pregando aqui para pessoas iguais a mim, eu estou pregando para pessoas que estão em guerra hoje, sofrendo, lutando contra os piores inimigos internos e externos. Eu quero te dar o caminho. Busque o batismo diário do Espírito Santo. Nasça da água do Espírito todo dia. Encha-se de Cristo. E mesmo em guerra, você estará em paz. Segundo a Bíblia, uma paz que excede todo entendimento. Todo entendimento. Porque não é uma paz causada por coisas de fora. É uma paz causada pela presença de Cristo dentro. Por meio do seu bondoso e maravilhoso Espírito Santo. Eu vou orar por você agora. Santo Deus e Pai, dá-nos, ó Deus, essa paz. Estende, Deus, a tua mão sobre esse povo agora.
Batiza-nos, Cristo, com teu Espírito. Espírito Santo, traz-nos de volta ao abraço com o Pai, para equilibrar essa luta interna terrível que nós vivemos e para fechar as influências da Babilônia externa que quer me fazer descrer de Deus e arrancar de mim a imagem que Ele me deu lá no Éden. Nos devolve, Deus, ao Éden, onde teremos todos os dias a alegria do encontro. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amigo, busca essa paz, irmão. Podes ter paz, amigo, paz em teu coração. Que o Senhor Deus te dê paz hoje. Amém? Pastor